A proibição não diminui o tráfico, ao contrário, o rentabiliza, o torna mais rentável e, portanto, cria, do ponto de vista de uma economia política, um hipervalor. As drogas são as mercadorias mais valiosas da nossa sociedade. Ainda temos muita dificuldade, embora tenhamos avançado nessa pauta antiproíba, de enraizar o debate na sociedade e conectar esse debate na sociedade com a luta por emancipação social, uma luta contra o capitalismo. Porque senão o grande receio que eu vejo é as pessoas estarem comemorando pequenos avanços como se fossem grandes revoluções, e não são. Uma perspectiva marxista aproxima a gente de uma leitura dessas potencialidades do proibicionismo. Como é que o proibicionismo, como diria o Foucault, gera positividades em termos de vantagens para a manutenção dos próprios regimes de opressão. Um salve para quem nos escuta, eu sou Yuri Mota e para quem estava com saudades do Maconhômetro Ciência, a gente está de volta. Esse é um projeto do Cannabis Monitor, feito em parceria com o Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Cultura, o Psicocult, com a proposta de conversar com pesquisadores brasileiros que têm a maconha, as drogas e suas políticas como objeto de estudo. Para quem ainda não conhece, o Psicocult é um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, é o INCT-INEAC. E você pode conhecer mais sobre ele, suas ações, projetos de pesquisa, pesquisadores, no site do Psicocult, que é psicocult.uf.br, ou no perfil do Instagram, @psicocultuf. Nesse episódio, inaugurando um novo formato, eu recebo 3 importantes pesquisadores da temática das drogas para trocar uma ideia sobre as pesquisas sobre esse tema aqui no Brasil, ligado ao campo de estudos marxistas. Resumindo aqui de forma introdutória, para quem não está ligado, o marxismo, como uma corrente teórica, metodológica, é uma das abordagens mais influentes nas ciências humanas e sociais. Fundamentado nas ideias de Marx e Engels, o marxismo propõe uma análise crítica da sociedade a partir das relações econômicas, políticas, sociais, destacando a centralidade da luta de classes na dinâmica histórica. No campo das pesquisas acadêmicas, o marxismo lhe oferece ferramentas teóricas para a gente compreender as estruturas sociais e os mecanismos de dominação presentes nas instituições, nas ideologias e nas práticas cotidianas. Pesquisas marxistas buscam revelar como as desigualdades sociais são produzidas e reproduzidas, analisando os processos históricos em que se formam as classes sociais, as formas de exploração do trabalho, os interesses econômicos por trás das decisões políticas e também culturais. A partir do método dialético e materialista, o marxismo não se limita às descrições dos fenômenos, mas objetiva explicá-los na sua totalidade, considerando os conflitos e contradições que movem a história. Essa perspectiva tem sido aplicada em diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, a história, a ciência política, economia, educação, comunicação, direito, entre tantas outras. Enfim, de maneira bem resumida, o marxismo nas pesquisas acadêmicas propõe uma abordagem crítica e transformadora que busca não apenas compreender o mundo, mas também contribuir para a sua mudança a partir da análise das relações sociais em sua dimensão histórica e material. E o que a gente já tem produzido e vem sendo produzido nesse campo, sobre as drogas, seus usos, disputas e demais atravessamentos aqui no Brasil, é o que a gente vai explorar nesse episódio. E para poder mergulhar nesse mundo, eu recebo um trio pesadíssimo de pesquisadores, professores universitários, que são grandes referências para quem estuda o tema das drogas nas ciências humanas, que são Luciana Boatê, que é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Direito da Cidade, também pela UERJ, e doutora em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela é professora de Direito Penal e Criminologia da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e professora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, também da UFRJ. Ela coordena o Grupo de Pesquisa em Política de Drogas e Direitos Humanos da UFRJ.
A gente vai receber também o Tiago Rodrigues, que é graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele possui mestrado e doutorado em Ciências Sociais na área de Ciência Política, também pela PUC de São Paulo, e é professor no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, o INEST, e coordena o Laboratório de Segurança e Democracia nas Américas, o SEDE Américas, vinculado ao INEST. Ele é professor e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo, do Psicocult, o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura, e do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, vinculado à UF. E, por fim, o Henrique Carneiro, que possui mestrado e doutorado em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, e atua como professor de História Moderna da Universidade de São Paulo. Bom, sejam muito bem-vindos, Luciana, Tiago e Henrique. A Luciana já é de casa, parceira de longa data aqui do Maconhômetro. O Tiago e o Henrique chegando pela primeira vez. É uma honra ter vocês aqui conosco. Um prazer receber mesmo, para a gente poder trocar essa ideia. Bom, chega mais, galera. Bom, queria agradecer muito a vocês dois, Yuri e Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho há muito tempo e o prazer é maior ainda por estar com dois amigos aqui de longa data, o Henrique e a Luciana, que são amigos e parceiros dessa jornada antiproibicionista, de estudos sobre drogas, né, sobre essa temática no Brasil e fora do Brasil. Então, tenho certeza que vai ser um papo muito prazeroso para mim e agradeço então pelo convite. Olá, prazer também estar aqui com todos vocês, parabenizar aí por esse espaço, né, e saudar tanto o Gustavo quanto o Yuri, que estão tocando aí esse espaço que é tão necessário para a gente problematizar essa pauta. Saudar os meus queridos amigos e companheiros, Henrique e Tiago, é sempre um prazer revê-los e que bom que a gente pode estar aqui nesse espaço tão privilegiado para debater esse tema que tanto nos inspira. Bom, oi também para todo mundo, enorme prazer estar aqui reencontrando, né? Pena que já faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, Luciana e Tiago. Um prazer estar aqui com você também, Yuri. Agradeço o convite. Eu também sou, enfim, nesse tema que é uma coisa multidisciplinar e extremamente abrangente, que a gente chama de drogas em geral. Eu sou, enfim, já há décadas um pesquisador, inclusive com uma produção acadêmica no âmbito da história, mas também sou um ativista que busca combater o sistema proibicionista, né, que é uma das formas mais cruéis e violentas que existem na sociedade atual de controle para garantir lucro e impedir um direito social de milhões de pessoas. E espero que a gente possa hoje aqui aprofundar alguns aspectos disso na relação com o marxismo, com a política de esquerda, enfim, com os aspectos históricos disso. Então vamos lá para o debate. Muito obrigado, gente. E antes da gente entrar um pouco mais a fundo nesse debate marxista no campo das drogas, a gente queria humanizar um pouco o papo e ouvir vocês, como se deu a aproximação de vocês com o pensamento marxista, né, como cada um na sua área de conhecimento se aproximou dessa corrente, se letrou dos seus conceitos, métodos, incorporou isso no seu trabalho acadêmico, na vida pessoal, e a mesma coisa com relação ao objeto das drogas. O que atraiu vocês para esse objeto, né? Como que foi esse processo de vocês se tornarem pesquisadores e também utilizarem essa lente marxista para poder compreender os efeitos da política de drogas, né? É uma pergunta com várias perguntas que se desdobram e abrem janelas, mas a ideia é a gente tentar aí conversar um pouco, né, de como vocês se aproximaram do marxismo, e como vocês se aproximaram do campo de estudo das drogas. Eu tenho me perguntado muito isso ultimamente, sabe? Assim, outras pessoas e outras coisas, enfim, atividades e conversações que eu tenho estado, e eu acabei formulando até assim uma reflexão um pouco mais sistematizada sobre isso. Mas, assim, eu acho que são várias perguntas mesmo, Yuri, mas, assim, acho que tem um feixe, né? E eu acho que, assim, tem a explicação mais superficial, digamos assim, né? Quer dizer, eu cheguei nesse tema
por uma pesquisa de iniciação científica, enfim, eu ainda estava na graduação, então houve uma oportunidade de um grupo de pesquisa que tinha alguns temas sobre a América do Sul, e um deles era sobre crime organizado, e isso me interessou muito, porque eu venho de uma área como relações internacionais, que tem discussões muito tradicionais, enfim, muito conservadoras, né, sobre conflitos internacionais e tal, e essa temática era muito pouco discutida. A gente está falando do final dos anos 90, né, em relações internacionais não havia quase nada sobre isso, então isso me interessou bastante, né, a possibilidade de estudar uma temática assim tão presente, mas ao mesmo tempo tão desconhecida. Mas aí, claro, isso daí obviamente foi desdobrando, virou um projeto de mestrado, né? E naquele momento, do ponto de vista mais ético-político, a minha aproximação, até por influência do meu então orientador, né, foi por uma via de usar uma perspectiva teórico-metodológica Foucaultiana, então muito baseada nas noções de biopolítica, de sociedade disciplinar e tal, e do ponto de vista político também, muito próximo do pensamento libertário, anarquista, né? Então a minha entrada foi mais por esse lado. Mas ao mesmo tempo, não tanto tempo depois, eu conheci o Henrique, né? Que eu já tinha lido enquanto era jovem mestrando, mas depois a gente se conheceu porque a gente fez parte de um pequeno grupo que fundou um núcleo de pesquisa, que depois virou uma rede, né? Chamada NAPE, né, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, isso lá, né, entre 2001 e 2002, e o Henrique já era uma referência importante, e que trabalhava numa perspectiva marxista, materialista histórica, e ele sempre me provocou muito com relação à minha abordagem mais anarquista, né, e eu fiz, enfim, a aproximação desse tema, e fui vendo que ao longo dos anos havia uma questão que para mim foi ficando cada vez mais premente, que era entender a economia política dos ilegalismos relacionados ao tráfico de drogas, e aí as respostas que vinham mais estimulantes para mim vinham da perspectiva marxista, né? Então a minha migração foi também um pouco pelo campo dessa resposta da economia política, que não havia um trabalho muito adensado nisso no campo libertário, o que havia era muito próximo, inclusive, do marxismo. Então, essa foi a via, digamos assim, mais ético-política que me aproximou do marxismo. E do ponto de vista mais assim, profundo, eu acho que essa temática calou tão profundamente em mim e se fixou, porque talvez o meu incômodo mais inicial como pessoa, que eu me lembro, assim, desde criança, foi com o racismo, né? O racismo estrutural, os impactos do racismo no Brasil. Talvez tenha sido o primeiro incômodo, primeira faísca de conscientização mais social, né? Eu fui criança numa época em que estava se lembrando, digamos assim, o centenário da abolição da escravidão, né? Eu tinha 9, 10 anos nessa época. Isso para mim foi uma coisa muito impactante. Eu acho que por aí eu entro nessa questão do proibicionismo, né, chamada guerra contra o narcotráfico, a guerra às drogas, que é um grande instrumento de controle social, mas, sobretudo, um grande instrumento de necropolítica, de racismo, né, estrutural, de exercício desse poder. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu explicaria essas suas perguntas convergindo para essa resposta. Eu acho que essa minha aproximação com o debate marxista surgiu, vamos dizer, na prática, assim. Ainda como secundarista, comecei a me envolver em várias lutas. Em especial, eu tive uma formação muito conservadora, estudei num colégio católico, e a gente começava a se organizar e tentar mudar a realidade cotidiana e articular com outros estudantes. Aí eu comecei a ter contato, né, no movimento secundarista com o pensamento marxista, vamos dizer, aplicado à luta política. E eu me lembro também, nesse mesmo momento que eu me aproximo da luta dos secundaristas, também foi um ano que eu estava aí na reabertura democrática no Brasil, né? Quando a gente pensa ali aquela primeira eleição para presidente, que os debates políticos estavam à flor da pele, estava no cotidiano das pessoas, o Brasil há tanto tempo sem votar. Então eu acho que eu votei pela primeira vez aí com 16 anos, já fiz parte dessa geração. Eu acho que isso acabou me levando também para refletir sobre política, para abrir minha cabeça para as coisas que eu não conseguia entender. Em especial, sempre fui muito inconformada com uma desigualdade social e com essa lógica de uma sociedade que se organizava de uma maneira
tão injusta, né? E acho que é a partir daí que eu me aproximo e depois, teoricamente, eu vou lendo e vou tendo um pouco mais de uma formação. Mas eu começo a partir desse inconformismo. E a política de drogas já veio numa perspectiva acadêmica, porque eu também fui para estudar Direito, né? Eu me formo na Faculdade de Direito, e no Direito, em especial, eu não podia ter tido menos influência para ter um pensamento crítico, né? A formação dos cursos de Direito é uma formação especialmente fechada, conservadora. Se você não abrir sua cabeça, se não tiver outras leituras, você meio que você se perde ali naquelas rotinas, naquela burocracia, e numa lógica mesmo conservadora de sociedade. E aí, na faculdade, eu começo a ter contato também com outras. Eu, na verdade, estava uma dúvida, Henrique, eu sempre quis ser professora de história, né? Mas aí acabei escolhendo direito, acabei professora de direito, né? E nesse sentido, eu acho que a política de drogas ela surge quando eu estou no final do mestrado, e eu também nessa perspectiva de olhar a sociedade, eu não conseguia entender a questão. Meu ponto de estudos no mestrado, que eu sempre, como advogada criminalista, busquei, era compreender essa dinâmica, né, do punitivismo, do sistema penitenciário. Eu também não conseguia achar explicação. Então, quando eu me aproximo também no pensamento crítico do direito, a gente começa a entender essa lógica, né, de um controle social da pobreza, da seletividade penal, que não tem como você explicar fora de uma perspectiva crítica. E aí eu chego, então, na economia política das drogas a partir da economia política das penas, que é tentar compreender essa dinâmica, né, do sistema penal como uma estratégia e como uma ferramenta, né, para manutenção aí das desigualdades e punição e perseguição, né, às classes populares, e depois a gente consegue entender também essa questão racial, como é que está imbricada aí nesse controle social e racial da política de drogas. E aí eu decido no doutorado fazer esse estudo sobre o controle penal sobre as drogas ilícitas, e aí desde então eu tento abandonar o estudo das drogas, né, mudar para outros temas, mas eu não consigo, porque realmente é uma cachaça, eu diria, Henrique, para fazer uma analogia, porque de alguma forma você está sempre tendo que olhar para a realidade hoje, é você compreender essas dinâmicas, né, da exploração capitalista que se articula, né, com questões de gênero, raça e classe de uma maneira imbricada, e que isso dentro do cotidiano, né, não tem como a gente não ter essa ferramenta teórica para poder aí, não só compreender essa dinâmica, como também poder enfrentar e ver saídas políticas, né, para essa forma de organização social. E aí que eu chego também no PSOL e aí numa militância mais política propriamente dita. Eu sou de uma geração que é a geração que nasceu nos anos 60, eu nasci em 1960. Então, nos anos 70, eu tive duas fases da minha juventude que, de certa forma, foram assim sucessivas, mas que depois se sobrepuseram também. Na primeira fase, eu fui hippie. Eu, com adolescente ainda, eu saí viajando, fui para os Andes, conheci a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, voltei pela Amazônia, conheci o Nordeste, e nesse processo eu era um hippie muito já politizado, então eu não tinha inclinações místicas, eu era um hippie, digamos assim, ateu. E como hippie ateu, eu era muito interessado pelo experimentalismo de drogas, e conheci nessa viagem o cacto San Pedro, que é a mescalina, a maconha, a cocaína, etc. Voltando para o Brasil, eu fui terminar meu segundo grau, que eu tinha interrompido, e passei a militar no movimento secundarista na época do fim da ditadura. E a gente constituiu as organizações secundaristas que tinham sido destruídas na época da ditadura e refundou a União Metropolitana e a União Paulista de Estudantes Secundaristas, em 1980 e 1981. Eu fui o presidente de cada uma delas aqui em São Paulo, sendo que os presidentes anteriores das duas tinham sido assassinados pela ditadura, né? E nesse processo a gente se deu conta que uma das principais, digamos assim, repressões na vida cotidiana que a juventude, sobretudo a de periferia, pobre, etc., sofria, era a repressão ao uso de drogas, que servia de pretexto para toda uma atividade de controle, de extorsão, de obtenção de rendas por parte da própria polícia, enfim, de tudo isso que a gente conhece do que é o dispositivo proibicionista. Aí eu comecei a questionar isso e querer levar isso para o debate público.
Eu também me aproximei do marxismo porque eu tinha já, desde adolescente, uma consciência crítica que me levou a buscar ler a obra de Marx, a obra de Trotsky, a obra de uma série de marxistas, sobretudo aqueles que viam no marxismo oficial da União Soviética, de Cuba e da China algo completamente degenerado, deturpado e que não correspondia às promessas, enfim, do que estava no programa socialista original. E então a gente era extremamente crítico ao sistema da Guerra Fria, de uma partição do mundo entre Washington e Moscou, em que na prática ambos eram cúmplices na manutenção de uma ordem internacional. E isso dizia respeito à questão das drogas. Tanto Moscou como Washington eram signatários dos tratados internacionais do dispositivo proibicionista e consideravam que a maconha e qualquer outro tipo de uso de droga que não fosse álcool e tabaco era condenável e perseguido. Então, dentro do marxismo, eu já me inclinei por essa corrente, que é a corrente trotskista, que no Brasil constituiu inicialmente a Liga Operária, na qual eu entrei, depois o PST, depois a Convergência Socialista, depois o PSTU, e finalmente hoje alguns ramos foram para o PSOL, que é onde eu estou já faz alguns anos. Eu, quando fui do movimento secundarista, entrei para o PT também, e busquei levar esse debate no PT, tanto nesse enfoque racial que o Tiago coloca, e que na época era desconhecido. Nem o movimento negro, nem a direção do PT sabia que a repressão da maconha no Brasil era um dos elementos da repressão às camadas, enfim, afro-brasileiras. E aí eu me candidatei a deputado federal 2 vezes, uma em 82, na primeira eleição que o PT participou, e em 86, quando foi a eleição para a Constituinte. E nessa eu tentei levar uma campanha pela legalização da maconha. O próprio partido não apoiava isso, e nem sequer a facção trotskista a qual eu pertencia, que achavam que, bom, essa questão é importante, é necessária, mas agora não, ela vai se chocar com a maioria da classe trabalhadora, etc. Então eu constituí um grupo próprio, que foi muito pequeno e que, portanto, não teve também grande resultado eleitoral, né? Depois disso tudo, eu resolvi entrar na faculdade, estudei jornalismo primeiro, depois história, e em história a minha ideia já era estudar a história das drogas. Aí eu fui estudar a história das drogas no período mais remoto, ou seja, no início da Era Moderna, do período renascentista. E com isso eu consegui uma orientadora, que foi a Mary Del Priore, que me deu todas as condições para isso. Uma pessoa que, além de ser uma das melhores historiadoras do Brasil, é extremamente aberta, na época, para os temas do feminismo, da história das mulheres, ao sul do corpo, né, que era o livro dela tão influente. E ela me abriu as portas para uma pesquisa acadêmica que me levou, primeiro, a fazer um mestrado sobre Garcia de Horta, que é a principal contribuição portuguesa ao conhecimento das drogas no século XVI. Depois de defender o mestrado sobre esse tema, eu fui morar em Moscou, na Rússia, durante 6 meses, porque eu queria estudar os cogumelos na Rússia, porque a manita, né, com todo esse complexo do xamanismo, etc., é boreal. Mas aí eu me dei conta que não ia precisar de 2 anos só para aprender russo, aprendi um russo rudimentar, e ainda por cima estourou o conflito, que foi uma verdadeira guerra civil, com 500 mortos entre o Yeltsin e os rebeldes do parlamento. E eu também tinha uma companheira que ela sim foi estudar russo a fundo, mas a gente acabou se separando, eu voltei para o Brasil. Aí aqui eu me dei conta que era preciso estudar na França, que tinha as melhores condições dos arquivos da Biblioteca Nacional para entender a história moderna da farmácia e da botânica no seu sentido moral. Então eu fui estudar os herbários, que eram os livros que registravam o conhecimento sobre as plantas, e entender os seus critérios de classificação, sobretudo em relação aos alucinógenos e aos afrodisíacos. Aí eu fiz um doutorado sobre esse tema, passei 1 ano em Paris estudando essa questão, e depois que eu voltei, aí eu segui a minha carreira de professor, fiquei 5 anos em Minas Gerais, na UFOP, como professor de História do Brasil República, e finalmente vim de volta para a USP a partir de 2003, onde eu passei aí a dar aula de História Moderna. E no campo da História Moderna, eu, além dos temas clássicos, enfim, eu enfatizei a questão da história das ingestões, ou seja, das drogas, das bebidas e da alimentação.
Em torno disso, eu orientei quase 20 teses de mestrado e doutorado, que a maioria trata desse tema, e constituí um laboratório de pesquisa que é o LEDA, Laboratório de Estudos da História das Drogas e da Alimentação. E também, junto com o Tiago, com a Bia Labate, a Sandra Goulart, o Edward McRae, o Júlio Simões, que eram antropólogos, a gente criou o NAPE em 2001, que era uma ênfase dos antropólogos da ayahuasca, mas que abrangia o Tiago, que era um cientista social do tema, enfim, do dispositivo proibicionista, e eu, que era um historiador. Então, a minha aproximação foi mais ou menos essa, né? Muito obrigado, gente, pelas contribuições. E eu acho que agora entrando um pouco mais, né, no assunto que reúne vocês três aqui nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais da publicação, né? A Margem Esquerda é uma revista semestral da Boitempo, que desde 2003 apresenta em cada edição dossiês temáticos, artigos, entrevistas com os principais teóricos do marxismo e do ativismo político, além de poesias, resenhas, ensaios visuais. E o especial Drogas e Marxismo, que foi publicado na edição 43, aí no segundo semestre de 2024, e organizado por vocês três, né, traz 6 ensaios introdutórios sobre esse campo de estudos. Eu gostaria que vocês comentassem, né, esses trabalhos e as possibilidades que eles trazem de exploração do tema das drogas nas ciências humanas. Eu acho que, assim, né, não só para seguir a ordem, mas assim, acho que foi uma ideia que eu tive, conversando com algumas pessoas, né, e porque eu também estava terminando de escrever esse livro mais recente que publiquei, que é o Drogas e Capitalismo, uma crítica marxista, e estava muito, enfim, embrenhado nessa discussão sobre como que as perspectivas marxistas, enfim, lidam com o tema das drogas, um pouco isso que aí que o Henrique disse também, e também um pouco pela minha própria trajetória política recente, nos últimos anos, né, em que também enfrentei muito estranhamento e muitas resistências por onde eu passei, por conta da temática das drogas em geral e por conta da minha perspectiva política em particular, né, quer dizer, contra o proibicionismo, enfim, indicando essa relação entre a dinâmica do capitalismo e a dinâmica das drogas, né, das drogas psicoativas, tanto as legais quanto as ilegais. Quer dizer, então, nessa investigação, eu não só usando, enfim, o referencial, a perspectiva crítica e teórico-metodológica marxista, mas também nesse embate político cotidiano sobre o tema. O Henrique mencionou, enfim, como isso era no momento em que ele se apresentou nos anos 80 com essa temática, quanto de estranhamento que aquilo provocou, mas nós também enfrentamos isso, né, mais recentemente. Quer dizer, então, apesar de ter mais, né, entrada sobre essa relação entre o marxismo, perspectivas de esquerda e drogas, está longe de ser algo acomodado, algo lido de uma maneira mais natural, digamos assim, né, como uma temática própria do campo progressista, do campo das esquerdas. Então isso estava e está ainda muito vivo na minha preocupação, no campo de preocupação meu. E aí, então, eu tive essa ideia, e conversando com um dos editores, né, da revista, naquele momento, que é o Luiz Felipe Osório, que é professor na Federal Rural aqui do Rio, eu sugeri, falei, Felipe, se a gente propusesse um dossiê sobre drogas e marxismo, né? Aí ele falou, legal, apresenta aí uma proposta e vamos ver o que dá, né? E eu propus isso a ele sem ter conversado com ninguém ainda, né? Quer dizer, joguei a ideia, né? Joguei para ver o que rolava, e aí então fui correr atrás. E logicamente as duas pessoas que primeiro pipocaram assim na minha memória foram o Henrique e a Luciana, né? Pela amizade e pela proximidade intelectual, política, etc. Então, assim que eu tive um ok do Luiz Felipe para apresentar uma proposta, eu fui falar com os dois toparam, né? A ideia era ter pequenos textos, porque a gente não tinha muito espaço. Ele me disse, olha, é um dossiê, mas é um dossiê pequeno, não dá para fazer grandes reflexões, né? Tem que ser um pouco mais de intervenção, um pouco mais direto. A gente começou daí a prospectar quem a gente chamaria, né, para poder compor um grupo que não poderia ser muito grande, mas que a gente queria que fosse, enfim, suficientemente diverso para poder trazer pessoas de lugares diferentes, né, de falas diferentes, lugares de fala diferentes, e que tivessem temáticas diferentes também, mas que
tivesse como fio condutor essa ligação entre perspectivas marxistas, né, no plural, né, e o tema das drogas. Foi assim que a gente foi ativando os nossos contatos, as pessoas que a gente conhecia, e aí a gente conseguiu compor esse pequeno grupo, fazer, enfim, esse trabalho que não foi fácil, porque a gente tinha um tempo mais ou menos exíguo para fazer esse trabalho, e todo mundo com agendas muito complicadas. O ano passado, segundo semestre, foi um período eleitoral, Luciana foi super impactada com isso, né? Todos nós, né? Mas a Luciana estava totalmente envolvida com essa questão diretamente, numa candidatura, né? Então, assim, a gente teve que lidar com isso, com a compreensão deles lá também, mas tinha data para sair, porque eles queriam que saísse no segundo semestre do ano passado. Então foi bom, acho que foi uma primeira experiência, assim, acho que foi interessante a gente conversar. A gente está querendo levar isso adiante, né? Tentar trabalhar isso de uma maneira mais ampliada, num projeto de livro, uma coisa assim que teria como núcleo, né, esse mesmo grupo, essa ideia, e que a partir daí a gente pudesse ter mais tempo e mais espaço para construir essa reflexão. Massa, obrigado, Thiago. Luciana? Então, o Thiago foi o grande artífice, né, dessa ideia que eu prontamente topei apoiar, né, porque eu vejo, assim, a gente sente na prática uma falta desses espaços, assim, dentro da esquerda mesmo, para esse debate. Tá? Na política, acho que a gente avançou muito, é algo que até o Júlio Delmanto fala, que trata um pouco desse debates partidários, né? Eu acho que a gente avançou no debate público na esquerda sobre o tema das drogas, mas ainda falta muitos passos adiante. Eu acho que abrir esse espaço numa revista como a Margem Esquerda da Boitempo é também uma forma de provocar o debate, né, para dentro do campo da esquerda, dentro do campo marxista, para a gente poder dialogar mais e ter mais aliados, eu diria. Ainda é um tema que é um tabu na esquerda, a gente não tem um consenso sobre, nem na crítica, e eu acho que o que foi reunido aqui dos autores, além desse texto, né, o Henrique, como sempre, maravilhoso na sua perspectiva, né, de trazer a análise histórica e com a questão do álcool, né, nos provocando aqui a questão do álcool. Eu acho que também foi muito interessante o outro artigo aqui do Gustavo Reis, né, que fala do Walter Benjamin e a questão da intoxicação, do próprio consumo, né, de substâncias psicoativas que permitam refletir de forma mais ampla sobre a realidade social. Tem também o Pedro Costa, que é um artigo que eu gostei demais, que faz essa crítica, né, e faz uma análise das comunidades terapêuticas, fora ainda, né, o texto do próprio Tiago, né, também, que ele vai refletir uma questão mais atual aqui no Brasil. Eu acho que ficou bastante diversa, um texto complementa o outro de alguma forma, e essa apresentação, assim como está colocada numa revista Margem Esquerda, que também fala de Gaza, né? Essa é a capa da revista. Eu acho que também a gente assim tem aí dentro dessas possibilidades que ter outros espaços, né, Tiago, para a gente seguir aí nessa resistência e nessa profundidade de análise, que eu acho que são artigos, embora curtos, e numa revista como essa também não dá para você trazer um artigo de 20 páginas, mas são artigos todos muito bem selecionados, que trazem análises profundas sem necessariamente serem artigos muito extensos, o que eu acho que também abre esse espaço de uma comunicação mais ágil, né? O que hoje na academia, se a gente for pensar, não é uma revista especializada que você mande, que a gente normalmente publica dentro dos nossos programas de pós-graduação, também não é um jornal ou uma revista semanal, mas é uma revista, né, de uma editora de esquerda que traz aí na sua perspectiva vários temas e essa interlocução, vamos dizer, dentro do campo, que traz um espaço privilegiado de análise, de debate, e eu espero, Tiago, que a gente possa seguir nisso, agora que eu tenho mais tempo, né? Realmente o semestre no ano passado para mim foi extremamente difícil, mas eu estou aí super animada para a gente poder avançar e poder ter outros espaços como esse, trazer mais análises. Eu acho que dentro do campo da política de drogas, esses espaços de uma comunicação dentro da esquerda, com uma perspectiva que vai provocar um debate sem ser um debate tão aprofundado como aquele que a gente faz na academia,
e sem necessariamente ser um panfleto político, também não era esse o objetivo. Então, acho que esses textos na revista conseguiram, assim, ocupar um espaço muito potente para a gente seguir nessas reflexões tão necessárias. Muito obrigado, Luciana. Henrique? Eu acho que a iniciativa de fazer esse pequeno dossiê na margem esquerda que o Tiago teve e que nos convidou é de um enorme mérito, porque ocupa uma lacuna que é, assim, gritante. E eu acho que a gente, quando fala tanto de esquerda como de marxismo, às vezes a gente comete um erro de falar isso no singular. São as esquerdas e os marxismos, porque homogeneizar isso é muito difícil. A história do movimento socialista, que já tem quase 200 anos, ela vai ter muitas relações diferenciadas com esse tema das drogas. Eu, como historiador, tentei identificar no artigo o período do próprio governo soviético na sua posição em relação ao álcool, que era proibicionista seguindo a determinação que o czar tinha tomado. E achavam que eles iam conseguir erradicar o álcool com uma proibição total. Não funcionou, obviamente. Mas antes disso, há outros momentos. Há o próprio momento da obra do Marx, que tem uma série de reflexões sobre o papel do ópio, relacionando isso com a religião, em passagens da crítica da introdução da filosofia do direito em Hegel, que são muito mal interpretadas, porque, na verdade, não é uma crítica, mas é um elogio, tanto ao ópio como à religião, no sentido de que são consolos necessários diante de um mundo de crueldade. São as flores que adornam os grilhões que acorrentam a humanidade. E ele diz que seria uma crueldade suprimir as flores sem suprimir os grilhões. Então, esse papel de consolo, de aquilo que o Freud também vai destacar, que é o principal instrumento da economia libidinal humana, isso aí é algo que vai levar a uma atitude que considera essas substâncias como parte integral da cultura humana e, em particular, da cultura proletária. O consumo da cerveja nas tavernas alemãs vinculadas com a formação do Partido Socialista e do movimento sindical. Mas depois surge o proibicionismo, que é, sobretudo, um movimento do século XX. E aí vai ter o proibicionismo do governo soviético, que é totalmente vinculado ao modelo stalinista, que, além de ser um modelo, enfim, genocida, não tem outra palavra, é um regime que suprimiu a divergência política, matou os fundadores do próprio Partido Comunista, do bolchevique, 80% foram executados por Stalin, e depois deportou povos inteiros, fez um acordo com Hitler, ficou 2 anos aliado com Hitler no início da Segunda Guerra, e estabeleceu uma política de coerção em todos os aspectos culturais e morais, com censura, com proibição das vanguardas artísticas que antes tinham florescido tanto, sob estímulo da Revolução de Outubro. Então, o stalinismo passou a ser o modelo de uma forma de se tratar não só as drogas, mas todas as questões da política cultural, digamos assim, sob os tacões das botas militares e dos presídios na Sibéria. Isso se repete hoje com Cuba. E esse é o grande tabu da esquerda brasileira, que se recusa a ver esse aspecto. Quer dizer, aqui é tudo muito bem incorporado no que diz respeito às lutas pelos direitos, tanto dos consumidores de drogas, pela legalização da maconha, como também nas questões ligadas às identidades sexuais e a todos os direitos do movimento LGBT, etc. Mas em Cuba não é assim, e ao contrário. É exatamente o bloco hoje de Cuba, Venezuela e Nicarágua que mantém na América Latina uma das posições mais reacionárias no que diz respeito às políticas de drogas. Não legalizam nem sequer o uso medicinal da maconha. E Cuba, que tem uma indústria farmacêutica, enfim, importante, que foi uma grande conquista da Revolução, se recusa a fazer isso, por razões político-morais ligadas a essa origem stalinista. Eu não vejo outra explicação. Isso vai levar, inclusive, a que a execução
do comandante Arnaldo Ochoa, em 1989, o grande herói da guerra na África, que eles tinham feito a campanha em apoio, enfim, às lutas contra o apartheid, quando ele volta a Cuba, ele é submetido a um processo sumário, transmitido pela televisão e executado, junto com outros veteranos da Sierra Maestra, acusado de traficante de drogas. Essa atitude coincide com o massacre da Praça Tiananmen, o que mostra que tanto Cuba como China optaram por uma via de endurecimento do regime em todos os sentidos, tanto nas liberdades democráticas gerais, como na questão da política de drogas. Então, quando a gente fala de marxismos, existem marxistas hoje muito influentes, inclusive em organizações políticas, que são pela proibição com o uso de força judicial ou policial. É uma coisa que não é unânime nem consensual sequer nesse campo. Enquanto que existe no campo antiproibicionista setores liberais, setores inclusive que são vinculados até ao neoliberalismo do Milton Friedman, que era pela legalização de todas as drogas. Então essa temática ela ainda não é debatida a fundo, sobretudo no aspecto que o Tiago destacou, que é da sua economia política. A crítica à economia política das drogas ainda está sendo feita, digamos, por você mesmo, como uma colaboração nesse campo de uma visão marxista. Eu acredito também trazer a minha contribuição, mas a grande, digamos assim, referência, sobretudo no campo institucional do que é o marxismo, ou seja, os partidos marxistas, etc., ainda é não só avessa, como em alguns casos completamente imune e opositora às políticas de crítica ao proibicionismo, ou seja, são proibicionistas. Então, esse tema ele tem que se aprofundar na esquerda brasileira, porque a gente tem que entender, enfim, esse aspecto histórico e esse aspecto internacional, e incorporar a crítica às vertentes marxistas autoritárias, enfim, de origem stalinista, que continuam imunes à questão, uma das questões centrais das políticas de segurança pública e de direitos democráticos, que é o fim do proibicionismo. Né? Henrique, você estava falando, eu estava lembrando de um texto do Milton Friedman, que é Drug War as a Socialist Enterprise. Ele fazia essa provocação, inclusive, que dizia que era uma política autoritária, e aí ele identificava o socialismo com o autoritarismo. Então, ele, como libertário, né, liberal, né, mas nesse sentido libertário também, ele provocou, e esse foi um dos textos que quando eu li, que eu fiquei mais interessada em responder. Eu nunca escrevi uma resposta, quem sabe a gente pode também pensar numa resposta a esse texto dele, a partir disso exatamente o que você está falando. Porque isso tem consequência direta na proposta de modelo de legalização que a gente quer. Porque, por exemplo, os Estados Unidos está legalizando num modelo totalmente capitalista, com, enfim, enormes empresas incorporando isso como uma nova commodity. No Canadá, eu acho que é muito melhor, porque existe um monopólio do Estado na distribuição atacadista, que é o mesmo modelo que eles usaram em relação ao álcool. E muito melhor do que o modelo uruguaio, que é muito restrito e que mantém apenas algumas pequenas farmácias e que não dá, enfim, amplitude para a distribuição, né? Então, eu acho que isso tem consequências práticas para discutir modelos de legalização. Não, tem, porque, se imagina, né, essa questão da economia política, das drogas, né, assim, ficou muito evidente para mim que era esse o caminho de debate, porque quando a gente começou a trabalhar essa temática, todos nós aqui, né, nós três pelo menos, a gente ficou muito tempo trabalhando numa situação em que não havia nenhuma grande mudança, nenhuma grande novidade nesse quadro geral do proibicionismo, né? Então, quando a gente começou, o Henrique nos anos 80, o Luciano e eu nos anos 90 e tal, quer dizer, então tinha o regime proibicionista, que é um regime altamente hegemônico, né, que é esse que atravessa, eu dou em aula isso, eu falo, ó, você não encontra nenhum outro regime internacional com o mesmo grau de hegemonia que o proibicionismo, porque você tem assim, quem que você vai encontrar, que tema que vai juntar na mesma mesa, né, da Suécia, a Coreia do Norte, Irã, né, quer dizer, só o proibicionismo, né, a União Soviética antiga, enfim. Então a gente estava nesse momento, só que 15 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás, começou a ter uma
um movimento começou a funcionar, algo que estava sendo gestado desde os anos 90, que é um pouco essa temática dos usos terapêuticos da cannabis e tal, e isso teve um momento de erupção, que foi ali entre 2012 e 2013, né, com a legalização no Uruguai e a legalização recreativa, né, ou recreacional, nos estados de Washington e do Colorado. Né? Então, naquele momento, quer dizer, algo que estava tanto tempo congelado, digamos assim, começou a ter um debate que foi acelerado nesse campo do que aconteceria com a cannabis, né, em termos de aceleração dos processos de regulação. E aí, naquele momento, eu pensei assim, bom, até hoje eu estava tratando sempre do tema das drogas psicoativas pela lógica do proibicionismo. Então, assim, como era necessário a incorporar não só a lógica do proibicionismo na análise, mas essa dinâmica do que é ir e voltar, né, entre legal e ilegal. Porque a gente parecia que a gente estava 100 anos quase estudando só, bom, teve um bloco que passou para a ilegalidade e ali ficou, né? E aí, a partir daí, todas as dinâmicas geopolíticas, de segurança pública e tal. Então, de repente, começamos a ver, bom, existem a influência desses discursos ultraliberais, que já vinham dos anos 70, né, a recomendação que começa ainda nos anos 80 da OMS para certos usos terapêuticos da cannabis, isso daí vai ganhando volume, até virar, enfim, um interesse de uma parte de uma indústria que começa a se mobilizar. Então, eu acho que daí a gente começou a ver que era preciso não só estudar, a gente saiu, acho, pela realidade, né? Os movimentos do real nos colocaram diante desse desafio de entender como que a mobilidade entre legalidade e ilegalidade estava sendo operada. Então, eu acho que para isso, uma perspectiva dentro do campo dos marxismos tem muito potencial analítico, né? Porque você pode fazer uma análise que não é centrada apenas numa coisa rígida, existem as drogas legais e as ilegais, quer dizer, o processo histórico-político de constituição disso, que é recente, né, é muito dinâmico, e a gente parecia assim, 20 anos, mais ou menos ali, das nossas pesquisas meio congelados nisso, mas em tempo histórico, os anos 80, os anos 90, que a gente começou a estudar isso, quer dizer, eles rapidamente se reaceleram de novo, tem os processos de aceleração, né? Então, eu acho que é uma perspectiva que traz, essa perspectiva teórico-metodológica, né, traz muito, muito potencial analítico para entender essa dinâmica, né, como dinâmica histórica. E, a partir daí, como dinâmica histórica, também abre a possibilidade de intervenção, né, porque se você sai do campo de um determinismo histórico ou de um mobilismo histórico, você rompe as correntes, né, de uma falta de possibilidade de intervenção no processo, né. Então é um processo complexo, um processo cheio de contradições, mas a gente tem possibilidade de intervir. Então, por exemplo, a própria questão da cannabis, né, que pode ser, de um ponto de vista mais crítico, interpretada, bom, ela está sendo incorporada pela dinâmica do capitalismo e tal, não sei o quê, mas como é que a gente pode também, nessas fissuras que estão sendo abertas, né, entrar e discutir coisas como, por exemplo, diante da decisão do ano passado, quer dizer, acho que a Luciana pode falar muito bem sobre isso, que foi uma personalidade importante nesse processo todo, a decisão do STF, né, sobre os usuários de cannabis, e, enfim, como é que essa fissura, que pode isoladamente ser considerada uma fissura pequena e que pode ser contida, mas ela também pode levar a um debate mais ampliado, como, por exemplo, bom, agora se foi determinado quantidade no caso da cannabis, né, de plantas, né, e de gramas que podem ser utilizados que podem ser, então, reputados como usuário, por que se isso vale para cannabis, que é uma droga ainda ilegal, né? Quer dizer, então por que não vale para as outras também ilegais, né? Quer dizer, então, e isso é um debate que pode ser levado adiante, né? Então, assim, mas são passos táticos nesse processo, né? E eu acho que isso incentiva, impulsiona o nosso trabalho. Queria falar sobre duas coisas que vocês comentaram antes, que eu acho super importante. Primeiro, é esse debate mesmo internacional, né? Como que a própria lógica do capitalismo e de lucro a partir de mercados ilícitos ou dos ilegalismos, né, foi implementada pelos Estados Unidos, e você tem hoje um modelo das Nações Unidas que dificilmente vai se mudar. Ou seja, você tem toda uma lógica internacional a partir da ONU que não vai ter nenhuma abertura para mudanças. Essa é uma avaliação que foi a forma até pela qual como foi construído esse sistema internacional. Até porque você precisa de consensos, e o único consenso hoje ainda é essa lógica do consenso proibicionista.
e também o que cada país tem seus próprios interesses, né, nesse proibicionismo. Dá para a gente fazer o mapa, não vai dar para fazer agora, mas entender, né, o Tiago até que é o especialista, dentro da América Latina, como é que isso serviu, atendeu aos interesses geopolíticos da época, tanto da China como depois dos Estados Unidos também, originalmente, e o que se tornou a perspectiva da chamada guerra às drogas, o que isso trouxe de lucro e trouxe de instrumento de estratégia mesmo de dominação. E a partir daí a gente pensar como é que a gente vai tentar desconstruir esse modelo, né? Como que essa desconstrução, ou essa, vamos dizer, dentro do momento que a gente está vivendo hoje, a gente vê algumas mudanças, hoje temos alguns modelos de legalização. Quando eu terminei minha tese de doutorado sobre isso, eu não tinha nenhum modelo concreto, eu adoro falar isso para meus alunos, porque eu acho importante de afirmar isso também, né? Um tempo atrás a gente não tinha nem sobre o que falar, a gente dizia, tem uma legalização aí, só que a gente não tinha, o máximo era a Holanda, tinha ali, né, alguma possibilidade, mas hoje a gente pode se dar, eu acho que é um grande privilégio, pelo menos você partir de modelos concretos para poder fazer, inclusive propor mudanças, fazer críticas e tal. E a partir do que o Henrique falou, a gente realmente, na prática hoje, a disputa sobre os modelos de legalização é uma disputa, acima de tudo, ideológica. Ideológica, você vai definir o lado, né, e os interesses que vão estar ali colocados. E no caso hoje, países como o Uruguai, foi a frente ampla, né, mas com a figura ali do Mujica, um lutador da esquerda, uma grande figura da esquerda latino-americana e internacional, que esteve à frente, embora, dizem, ele não estivesse totalmente convencido disso. Ou seja, né, como que mesmo dentro da esquerda isso é um debate ainda muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu ter o Uruguai aqui, nosso vizinho, que eu também acho, Henrique, com muita rigidez, eles com muito medo de fazer um modelo mais aberto e acabarem sendo criticados por isso. Eu não tenho estudado o modelo canadense, eu queria até poder estudar mais, mas sem dúvida é um modelo numa linha estatizante, numa linha de maior controle estatal, que eu entendo que talvez possa, sim, a gente talvez devesse estar falando mais do Canadá, né, para conseguir entender essa dinâmica. E, claro, a gente localizar nos Estados Unidos e na lógica da própria legalização nos Estados Unidos, partindo da cannabis medicinal, que nunca, na verdade, nunca foi proibida, sempre fez parte do negócio da Big Pharma, embora não com tanta visibilidade como se tem agora. Mas você tem nos Estados Unidos a lógica capitalista do green money, né, e cada vez mais, né, são os empreendedores canábicos, né, essa lógica aqui individualista, essa lógica de um liberalismo no sentido de que uma mercadoria não deveria ser proibida, até por essa caracterização como mercadoria. O que a gente vai colocar a partir da esquerda é a lógica que uma droga ou qualquer psicoativo ou que hoje se considera uma droga ilícita, a gente não aceita que isso possa entrar no circuito, né, capitalista de ser tratado como mercadoria, isso gerar lucro, isso gerar maior, né, desigualdade social, inclusive no sentido do acesso e das regulamentações, né? Na verdade, o fato de ser um mercado ilícito é o grande sonho do capitalista, porque ele não tem limite, né? Ele não tem tributação, ele não tem controle, ele não tem fiscalização, e contraditoriamente, né, isso se estabeleceu a partir de uma perspectiva norte-americana que foi alçada, né, a uma hegemonia, né, uma hegemonia internacional, em especial, e o Tiago fala isso no artigo dele, a questão moral, né? Como que você conseguiu também, e Henrique estudou isso também, quando ele traz aquelas origens da lei seca norte-americana. Eu sempre falo, Henrique, para as minhas alunas, quando eu falo do feminismo, eu falei, pois é, mas foram as mulheres que apanhavam lá com os maridos alcoólatras nos Estados Unidos, que iam com aqueles cartazinhos pedindo a proibição do álcool, né? Então, como que é uma dinâmica também, o estudo da moral do capitalismo, mas também de uma moralidade social que vem a partir da incapacidade da sociedade de estabelecer mecanismos para se lidar, né, com alteração de consciência, com consumos que nos façam, e aí volto também para o artigo aqui sobre o Benjamin, que nos façam também o fato de você conseguir pensar fora da caixinha, naquele sentido mesmo até e falando do Supremo, Tiago, que você falou, eu não me esqueço que, acima de tudo, eu tive que ir para o Supremo demandar o direito ao prazer, que foi algo que também me incomodou muito naquele julgamento, que era uma visão absolutamente castradora do então Procurador-Geral da República, que dizia que negava esse direito. A gente estava partindo do direito individual,
que era o direito, inclusive, a se intoxicar, assim, a fazer consumo e fazer os seus usos, e ele veio com uma linha extremamente moralista, conservadora, que me incomodou bastante. Agora, o final, Tiago, do Supremo, eu não tinha grandes expectativas do Supremo, não, mas eu acho que mesmo as minhas piores expectativas foram consolidadas, porque eu acho que houve um retrocesso muito grande. Eu hoje, depois a gente pode fazer até outro programa sobre isso, tá, gente? Não vai dar tempo de falar. Mas hoje eu avalio que a gente talvez tenha dado um retrocesso que a gente talvez só se vá dar conta depois, que é de implementação do modelo português, que é o que hoje a Senad está buscando nesse debate sobre a questão dos usuários. Eu acho que como estava anteriormente, você chamava de crime, dizia que era crime, tinha esse estigma, essa lógica, que é bastante ruim, mas ao mesmo tempo você tinha menos controle. O que eles estão tentando fazer hoje, a partir de uma cobrança da própria sociedade em relação ao Supremo, eu imagino, e aí a Senad também atuando, é de você ter esse mecanismo das comissões de prevenção da toxicodependência, que é a ideia de você que o usuário ele precisa ser tratado, ele precisa estar inserido numa outra rede, porque a mera liberdade de consumo seria prejudicial à saúde, quando que a gente sabe que, na verdade, o que é mais prejudicial à saúde é a lógica da própria proibição. E você, ao invés de pensar nesse outro sistema, você não pensa nem na utilização dos CAPs, né, como rede para a qual, eventualmente, em caso de necessidade, poderiam ser direcionados esses usuários. Eu vejo, Tiago, com muita preocupação. Não tem menor razoabilidade você separar, na forma dos argumentos que foram apresentados no Supremo, do ponto de vista jurídico, não faz nenhum sentido separar a maconha das demais drogas hoje ilícitas. Foi uma pura escolha política, né, do Barroso, foi barrosiana essa escolha política, de tentar lidar com as críticas e tentar chegar num consenso que tem sido um pouco a linha do Supremo, tentar chegar em ideias mediadas. Essa própria decisão da DPF 635, de um único acórdão do Supremo para tratar da questão das operações policiais em favelas, também está demonstrando que essa tem sido a linha do Supremo. O que, nesse caso, em alguns casos, talvez pudesse até ser positiva, mas nesse caso da discriminação do usuário, eu estou vendo com muita preocupação. Minha pergunta é, onde a gente vai parar, né? Que tipo de controle vai se instituir? E a partir de um pedido inicial, eu gosto sempre de lembrar disso, que nós chegamos ao Supremo porque tinha um preso, né, com 3 gramas de maconha dentro de uma cela, e a Defensoria Pública de São Paulo chegou até o Supremo Tribunal Federal por causa disso. Ou seja, o Estado não consegue nem impedir que pessoas privadas de liberdade façam uso de maconha. Inclusive, maconha ela é tolerada nos presídios. Eu vou escrever um livro assim, Os Presídios Têm Cheiro de Maconha, porque é verdade isso. Quem já entrou num presídio sabe do que eu estou falando. Ou seja, você traduz na lógica oficial um ideal, né, da abstinência, um ideal do controle, uma perspectiva absolutamente autoritária que jamais será alcançada, mas que o Supremo quis ali fazer uma mediação e chegou hoje nessa decisão que eu vejo com muita preocupação onde a gente vai parar. Até porque eu acho, né, Lu, que essa decisão, né, do Supremo, que é, como você disse, totalmente, enfim, injustificável, né, juridicamente, enfim, os argumentos não fazem sentido, quer dizer, mas politicamente há uma lógica nisso, que é essa lógica de, bom, a cannabis, ela passa por um processo de aceitação que é justamente o processo que vem, de um lado, pela mobilização econômica que ela coloca agora, hoje em dia, né, porque existe um negócio que se avoluma no Brasil, acompanhando essas tendências terapêuticas, e, por outro lado, um elemento que é fundamental, que é um elemento que articula, que, digamos, é um elemento articulador da própria lógica da política de drogas, que é a questão do uso médico ou não. Porque esse argumento é um argumento que existe desde que há política sobre drogas, que é o argumento que justifica uma substância ser legal ou ilegal. E isso muda, quer dizer, 100 anos atrás, a cannabis era considerada simplesmente uma droga que provocava degeneração, ou que já era associada a pessoas racializadas, entendidas pelo discurso racista, pelo discurso eurocêntrico como de raças inferiores, né? Então, quer dizer, já havia toda essa associação, e 100 anos depois ela virou uma espécie de panaceia, que hoje em dia está sendo assim, desde dor muscular até tratamento de epilepsia, ela vai servir para tudo, né? Porque ela começa a entrar num campo de terapêutico, né? Quer dizer, é a mesma substância,
né, usos que eram já ignorados antes, que são usos milenares associados a essa terapêutica, hoje em dia parecem que foram descobertos pela medicina ocidental do nada, quer dizer, né? E, obviamente, porque houve uma integração à lógica capitalista. Então, eu acho que isso é um exemplo muito bom dessa dinâmica que eu comentava agora há pouco, né? Como uma substância pode passar de um campo para o outro, desde que haja todo digamos, um alinhamento astral aí, que é o alinhamento dos interesses, né, econômicos, políticos, etc. E eu acho uma coisa interessante, Luciana estava agora no mandato dela na Câmara do Rio, fez uma entrega de uma premiação, né, uma entrega de diplomas e reconhecimento a comunidades, grupos que estavam nessa luta da militância da cannabis terapêutica, etc. Eu tive nessa sessão e foi muito interessante ver, né, como ali pessoas que têm, assim, colocaram a vida delas a serviço, digamos assim, dessa dinâmica, dessa luta, motivadas por questões absolutamente vitais, que tinham a ver com os filhos, tinham a ver com pessoas queridas, etc., né, que padeciam de enfermidades, as mais variadas, enfim, mas que teriam benefícios do uso da cannabis em várias formas de aplicação, e que eram criminalizadas por causa disso, porque estavam lidando com uma substância ilegal, e como que a luta dessas pessoas, desses grupos, né, ajuda a avançar esse debate. E nessa discussão toda, eu me lembro de ter aprendido, né, que em algumas cidades onde esse debate está sendo feito e autorizações municipais estão avançando, porque é uma coisa interessante também, né? Estão tendo assim brechas legais que estão assim, municípios, né, estão aprovando isso, né, municípios assim, né, tipo Volta Redonda, quer dizer, as coisas assim, né, que você fala, bom, que Volta Redonda vai né, autorizar o uso de medicinal de cannabis no sistema público, né? E aí o debate veio por quê? Porque núcleos legislativos, né, câmaras de vereadores super conservadoras, mas com pessoas que têm experiências com filhos ou parentes, etc., que tiveram benefícios por conta disso. Então, assim, o vereador, a vereadora podem ser conservadores, mas diante de um benefício da própria família, né, com usos terapêuticos da cannabis, ela muda de opinião, né? E é muito interessante porque esse debate todo faz parte dessa nó imenso de contradições, né? Você tem, de um lado, pessoas absolutamente conservadoras que não estão dispostas, acredito eu, a levar esse debate para nenhuma outra droga que não seja a cannabis, e também para usos recreativos também não está em jogo, apenas para os usos terapêuticos, né? Mas isso, assim, alguns anos atrás, era impossível até mesmo para a discussão dos usos terapêuticos. Então, esse campo ele é muito movediço, né? Quer dizer, a gente não está discutindo coisas assim estanques, né? Eu acho que o debate nos nossos parlamentos é muito difícil porque existe não só a presença já direta, né, de lobbies conservadores muito grandes, mas também o próprio campo de centro-esquerda, né, que está fazendo uso, infelizmente, o Senna mencionou agora, quer dizer, a discussão sobre a DPF e outras coisas que tem, a própria proposta de PEC agora, de segurança pública, né? Que, assim, está sendo feita a partir de uma lógica que é a lógica do debate. Eu estou defendendo, estou militando nesse debate, nessa questão de que as esquerdas têm que assumir o debate de segurança pública, isso daí não pode ficar na mão da direita e da outra direita, mas o que tem sido feito até agora é entrar nesse debate a partir dos argumentos da direita, né? Aí realmente é difícil, quer dizer, se a gente for, né, ver propostas, assim, a proposta é seguir a lógica do populismo punitivista, bom, aí realmente vai ser difícil, né? Porque a direita ela está pautando esse debate há muito tempo, ela sempre pautou, mas agora, quer dizer, assim, ela pauta o debate. Então, o debate está tão à direita, né, que o assunto todo é determinado a partir da direita, né? Então, a gente sempre é muito reativo, né? A gente está reagindo. E no campo do discurso dos problemas sobre drogas, a direita ela tem táticas que são muito eficientes, né? Então, quando o debate estava no STF sobre esse último, em junho passado, maio passado, o que eles fizeram? Jogaram uma outra bomba lá, que era aquela, não, vamos fazer uma PEC, né, da proibição das drogas virar um dispositivo constitucional, quer dizer, então assim, virou assim enquanto o debate estava no STF sobre um elemento mais, digamos, considerado progressista,
A direita, ela faz cortinas de fumaça de outros lados, ela joga outras bombas, etc. Então ela sempre consegue fazer com que o debate fique pautado pelas suas posições. Então eu acho que um grande desafio do nosso campo é encontrar uma forma de conseguir entrar no debate sem ser aderindo à pauta e à temática que já está colocada, que é pela direita, né? E é um desafio brutal, porque como há um eleitorado muito pendente a esses, e aí a gente volta à questão, né, das práticas morais, né? Que eu acho, né, Henrique, até você estava falando sobre Cuba e tal, quer dizer, eu acho que sim, tem essa herança de um socialismo autoritário, mas antes disso, né, de uma sociedade que é uma sociedade latino-americana e que provavelmente também tinha sobrepôs a experiência revolucionária, né, todas as heranças, né, de uma sociedade com alta influência católica, né, e então assim já trazia de antes, né, elementos assim estruturais que são elementos de combate aos usos dos prazeres, né, de controle dos prazeres, etc. E que são, enfim, que foram se sobrepondo e combinando com outros instrumentos conservadores de proibição, né? Muito obrigado, gente. Bom, acho que pela fala de vocês, né, me parece aqui que o debate segue marginal, inclusive no campo das próprias esquerdas, né? E aí, tomando esse panorama aí do tema da cannabis, né, mesmo que ele tenha ganhado relevância, tenha ganhado protagonismo aí no Brasil nesses últimos anos, inclusive muito pela atuação dos ativistas, né? Concordo muito com o que o Thiago está falando, né? E o que a gente vem conversando aqui de um modo geral. Enfim, como as políticas da esquerda são pautadas por argumentos da própria direita, né? E aí, pensando nisso, né, nesse gancho aí que a gente está conversando, eu queria perguntar para vocês qual é a originalidade da gente pensar esse tema a partir das lentes marxistas, né? Pensando assim, se há um pioneirismo, inclusive dentro do próprio campo marxista. Fazendo uma analogia, acho que a Luciana também tem algo para poder contribuir nisso, que ela estava ali falando um pouco do Júlio Delmanto, né? Mas os camaradas seguem caretas? Né? Acho que é uma pergunta interessante para a gente poder discutir aqui. Então, pensar um pouco nisso, né? Da originalidade do campo das drogas dentro do campo marxista. E a outra coisa, né? Outra pergunta que eu já queria emendar aqui para a gente poder caminhar na discussão, né, é como essas pesquisas, pensando também na publicação do dossiê, como essas pesquisas elas podem contribuir com a qualificação desse debate no campo da esquerda brasileira, né? Como eles podem contribuir efetivamente para a transformação de políticas públicas sobre o tema, na transformação da mentalidade da população e também, enfim, da elite política, né? E tentar, enfim, de certo modo, alterar essa cultura proibicionista tão consolidada. Eu acho que a situação que o Tiago apontou, de que a gente está, nas últimas décadas, vendo uma mudança histórica, que é uma mudança de paradigma, que é a mudança de um dispositivo internacional de primeira ordem, e que, apesar de que a Luciana disse de que esse dispositivo ainda é extremamente recalcitrante, quer dizer, que ele ainda é resistente a qualquer mudança, a própria realidade dos fatos econômicos e políticos, etc., está se impondo. Porque a maconha, pelo menos, se tornou o mercado dos mais importantes dessa economia emergente, do Green Rush, etc. E aí é muito paradoxal, porque essa emergência ocorre não só no centro do sistema, que eram os Estados Unidos e, bom, perifericamente o Canadá, mas ele tem repercussões muito curiosas. Por exemplo, o maior produtor de maconha do mundo é a China, que tem uma empresa estatal ainda que explora esse produto, inclusive para a constituição de combustível alternativo de biomassa, que tem uma série de utilidades industriais para a confecção de todo o vestuário do exército chinês. Então, essa produção ela se consolidou como a maior produção de cânhamo do mundo. Mas a China continua sendo ultra proibicionista, inclusive em relação ao uso medicinal, que não é autorizado para sua população. Por outro lado, o país mais colonialista, imperialista, que está exercendo hoje um genocídio a céu aberto faz quase 2 anos, que é o caso de Israel, tem políticas
em relação à maconha, que fazem de Israel a maior potência econômica desse ramo, a ponto de que um ex-primeiro-ministro como Ehud Barak é o CEO de uma das maiores empresas de maconha israelense, que eles têm a distribuição para os soldados do exército oficialmente como medicamento para o estresse, né, de matar tanto palestino. Então há em Israel uma contradição entre uma política geral de extrema-direita, etc., inclusive fundamentalista, mas que na prática vem aplicando também processos de legalização. Agora, o caso brasileiro, eu acho que é um dos mais difíceis, porque o Brasil é o segundo consumidor de maconha do mundo. Tirando a Índia, talvez, mas o consumidor ocidental certamente é o segundo do mundo depois dos Estados Unidos. E esse mercado, ele tem a sua funcionalidade rentável, quer dizer, pela proibição. Ele, proibido, rende muito mais num circuito clandestino, especulativo, associado à lavagem de dinheiro no sistema financeiro. Então, é um enorme negócio a proibição. Por outro lado, também há um mercado lícito que está cada vez se tornando mais milionário e que se choca com elementos do conservadorismo que bem o Tiago apontou, que em toda a América Latina tem muito a ver com a colonização católica, que perseguiu todos os usos tradicionais de drogas, os usos indígenas, que eram, enfim, diversificados e sagrados também. A própria ayahuasca é a expressão, enfim, dessa herança até hoje, assim como a jurema, enfim, assim como outras plantas. Agora, o que ocorre no Brasil é que há um problema com o lulismo, com o petismo. O petismo está desde 2002, enfim, no seu quinto mandato. Foram 2 do Lula, agora é o terceiro, e foram 2 de Dilma, embora um não terminado. 5 mandatos presidenciais do PT, e efetivamente o PT não se empenhou em nenhuma reforma significativa no campo da política de drogas, assim como em campo nenhum. Porque, na verdade, a função do PT tem sido a de uma gerência reformista do capitalismo periférico, na sua forma agroexportadora e ultra-repressiva internamente, que não está, enfim, alterando nem a questão ambiental, nem, de fato, a questão indígena, nem a questão da política de drogas, para não falar de uma série de outras, como é a desindustrialização, como é, enfim, a questão da própria desigualdade social estrutural, que tem melhorias, é preciso reconhecer que há políticas de melhoria, mas que são muito limitadas e que não alteram a essência, enfim, da desigualdade. Mesma coisa com a política de drogas. A legislação que o Lula aprovou, que é a vigente, é uma legislação que duplicou o encarceramento no Brasil, que tornou qualquer jovem consumidor de periferia um enquadrado como traficante. Então há um encarceramento intrínseco com essa política de drogas que é funcional. E aí eu concluo com essa ideia. Tem uma historiadora de Harvard, que é a Liza McGeer, que escreveu um livro sobre a proibição do álcool, que chama-se The Prohibition of Alcohol and the Rise of American State. Ou seja, ela diz que a proibição do álcool teve uma função de criar um dispositivo de coerção, um dispositivo de policiamento interno, inclusive numa área que a gente poderia chamar de costumes, uma espécie de polícia moral. E esse policiamento se refinou de tal forma que ele constituiu as agências federais. Nos Estados Unidos, antes da lei seca, era apenas da dimensão estadual ou municipal o exercício de polícia. E aí surge um policiamento que é baseado nesse pretexto das drogas e que oferece uma enorme funcionalidade para a securitização da segurança pública em base a uma série de mecanismos que são os mais perversos, porque são um círculo vicioso. A proibição não diminui o tráfico, ao contrário, o rentabiliza, o torna mais rentável e, portanto, cria, do ponto de vista de uma economia política, um hipervalor. As drogas são as mercadorias mais valiosas da nossa sociedade e são as mais importantes em termos econômicos, em termos sociais e em termos simbólicos, culturais. Tanto como remédio, que é, enfim, às vezes mais importante que o alimento, mas também como essa espécie de tabu de uma encarnação demonizante do mal que reduz todos os problemas a isso. Um senso comum de que o problema de segurança no Brasil é a droga, no singular, inclusive.
Então, é esse o problema de fundo, que eu acho que a maior parte da esquerda oficial brasileira, assim como da esquerda mundial, não enfrenta. Não é apenas Cuba, é a social-democracia europeia, sobretudo. São os partidos socialistas, é o regime comunista, enfim, suadizan chinês, que também é um dos principais proibicionistas do campo mundial. Para não falar de Cuba, que a gente já mencionou aqui. Em Cuba, outro dia, eu até divulguei um poema do José Martí, de 1888, que é o Poema do Haxixe. E o Martí faz uma apologia do haxixe. E, bom, Martí é, enfim, o deus tutelar do regime cubano, mas esse aspecto, eu descobri isso, inclusive, num arquivo cubano, que eu fui lá consultar em Havana. E isso é completamente sufocado hoje, né? Tem, inclusive, um livro que eu tenho de um filho do Che Guevara, que foi perseguido por maconha. Ele teve amigos presos e tudo. É inclusive aquele filho que, digamos, que não era o filho oficial. Agora me escapa o nome, mas depois eu posso mencionar para vocês. Então, a esquerda ainda tem muito que avançar nessa questão, porque ela permanece ancorada num regime anterior, enquanto que o próprio imperialismo americano, canadense, israelense, etc., já estão transformando isso numa commodity ultra rentável, e o Brasil, o maior país agricultável do mundo, abre mão disso, né? Muito obrigado, Henrique. Luciana, a palavra é sua. Ô Henrique, uma coisa que você falou e que, infelizmente, a gente tem que dizer é que o dia que o agro resolver bancar a questão da maconha, o dia que talvez o PT até tope legalizar, né? Não deixa de ser assim essa lógica, que tem sido a lógica da própria manutenção, né, dos acordos de conciliação de classe que o PT tem feito historicamente, né? Agora, eu acho que não poderia ter um cenário pior para a gente. Estava falando que tem limites no debate no Poder Judiciário. Eu acho que essa aposta que se estabeleceu no Brasil de avançar nas pautas a partir do Supremo tem muitos limites. O problema é que o parlamento foi se tornando um lugar tão congestionado e tão de difícil, né? O bolsonarismo nos ajudou bastante, ou melhor, nos prejudicou bastante, né? Nesse sentido. Mas ajuda a entender também essa dinâmica tradicional, né, do parlamento, mas que, de alguma forma, a nossa disputa enquanto esquerda na sociedade tem sido muito difícil. Hoje, a extrema-direita mobiliza talvez muito mais do que a esquerda, nesse momento, consiga mobilizar. E, a partir disso, se busca no Supremo Tribunal Federal algum discurso ainda, vamos dizer assim, de direitos humanos, discursos de racionalidade, buscar alguns avanços, mas a gente não vai conseguir avançar. A disputa, para mim, tanto no campo das esquerdas, que a gente precisa fazer, como também a disputa na sociedade, é uma disputa que, acima de tudo, ela vai ter a ver com a própria transformação social, não só com o projeto de legalização da cannabis que nós queremos buscar, mas qual projeto de sociedade a gente quer construir. Para isso, eu acho que nós, acadêmicos, militantes, temos um papel muito importante, que é disputar a sociedade a partir de para onde a gente quer ir. Né? E isso vai ser completamente diferente do que a lógica tradicional tem nos trazido até aqui. Na verdade, o proibicionismo foi criado aqui no Brasil com uma lógica de controle dos negros escravizados, né? A partir da ideia de maconha. E todo aquele médico pernambucano que foi lá para a ONU e teve um impacto muito grande. Na verdade, ninguém estava muito preocupado com a maconha no controle internacional de drogas, né? E a planta foi colocada ali. Então, como que a gente vai atualmente avançar? Para mim, está muito claro que é nessa luta política mesmo. Ou seja, os paliativos ou etapas ainda intermediárias, que é claro que a gente luta por redução de danos também em relação, né, à violência, em relação ao que é possível de se conseguir. Numa perspectiva das nefastas consequências da guerra às drogas. A gente não vai conseguir melhorar ou avançar a não ser que a gente enfrente com radicalidade os próprios pilares proibicionistas que estão absolutamente de braços dados, né, com o capitalismo e com o autoritarismo. Eu acho que esse elemento que Henrique trouxe também que precisa ser dito. A política de drogas proibicionista, o proibicionismo, ele é autoritário e ele se conecta como ninguém, né, com sociedades autoritárias. E, nesse sentido, dá um instrumento que a polícia tem em mãos. A polícia não inventa outros crimes, mas a polícia pode inventar crimes de drogas. A polícia botar um baseado no bolso de um garoto negro
que mora na favela, ela vai criar um crime. Então, é uma grande invenção para o controle social, autoritário, para ampliação do Estado policial, e nesse sentido a gente vai precisar estar enfrentando todo esse aparato para conseguir e sermos desafiados, né, pelo status quo também, que vai sempre nos colocar para trás. Por isso, eu acho que os camaradas continuam ainda muito caretas, a gente precisa ainda, dentro das esquerdas, avançar, fazer nosso dever de casa aí, enquanto esquerda, inclusive, quem sabe, de alguma possibilidade de uma construção de uma unidade de luta contra o proibicionismo. E eu acho que eu vou passar aqui para o Tiago também, que o Tiago tem essa experiência também em outros partidos. Assim, eu vejo que ainda temos muita dificuldade, embora tenhamos avançado nessa pauta antiproíba, de enraizar o debate na sociedade e conectar esse debate na sociedade com a luta pela emancipação social, uma luta contra o capitalismo. Porque senão o grande receio que eu vejo é as pessoas estarem comemorando pequenos avanços como se fossem grandes revoluções, e não são, né? Está aí a decisão do Supremo, e eu falava, Henrique, mas isso dá um outro programa, né? Para a gente debater o que vai ser essa lógica que vai ser estabelecida a partir da retirada da maconha, mas a manutenção do controle, vai ampliar o controle social sobre os usuários de maconha, não tenho dúvida nenhuma o que vai ser estabelecido. Mas muito assunto e pouco tempo, né, Yuri? Muito obrigado, Luciana. Tiago, fica à vontade. Não, sem dúvida. Eu queria duas partes. Assim. A primeira é que você tinha perguntado sobre o que pode trazer de inovador, né, uma perspectiva marxista. Né? Assim, do meu trabalho, que eu acho que eu estou tentando fazer, tem uma dimensão que eu acho que tem assim, um duplo lado, assim, tem dois lados. De um lado, eu acho que para fazer a análise dessa economia política das drogas, tanto legal quanto ilegal, né, do lado legal quanto ilegal, como que não existe capitalismo sem uma economia das drogas psicoativas. Tá? Então, acho que isso é importante em termos de mostrar claramente como é que funciona. Quer dizer, desde da formação disso que veio a ser, né, todo o sistema mercantilista, a acumulação primitiva, né, isso que o Henrique sabe muito bem, aprendi muito com ele, com indicações que vieram da leitura dele. Né, não teria havido toda a expansão, né, desse Ocidente em direção às Américas, à África, à Ásia, se não houvesse uma economia das drogas psicoativas, né, que financiaram a industrialização posterior e tal. E depois, com a própria Revolução Industrial, uma segunda etapa, que daí já foi o do domínio farmacoquímico que veio do século XVIII para o século XIX e que impulsionou também aí propriamente o capitalismo industrial. Tá? Então, a gente teve tanto da acumulação primitiva para a Revolução Industrial, quanto o próprio impulsionamento da Revolução Industrial em diante, do capital industrial. Né? Então, essa fundamentação do capitalismo com base no negócio das drogas psicoativas em geral. Já no século XX, com o proibicionismo, essa grande bifurcação entre o lado legal e o lado ilegal, e ambos colaborando para essa expansão do capitalismo, tanto na sua face legal, legítima, quanto na sua face proibida, que ambas são fundamentais para a gestão do capitalismo, para a sua reprodução. Então, de um lado, acho que uma perspectiva marxista, ela é muito potente para mostrar o funcionamento dessa dependência, né? Existe uma dependência do capitalismo com relação às drogas psicoativas. A outra coisa, acho que tem a ver com o lado de como que a política de proibição das drogas, ela é fundamental para a gestão das externalidades do próprio capitalismo, ou seja, aquilo que o capitalismo produz, que é miséria. Cada vez mais miséria. Então, assim, o capitalismo, ele é, como o Marx mesmo mostrou, né, muito bem, quer dizer, o sistema econômico que mais produz riqueza na história da humanidade, mas que também mais produz miséria. Né? Então, assim, ele é muito potente para produzir as duas coisas. E cada vez mais, o modelo neoliberal é ainda mais restritivo, quer dizer, não tem nem aquela faixa de absorção de uma classe trabalhadora proletarizada, etc. Né? Então, cada vez mais a produção de riqueza deixa o campo da produção material, passa a ser uma produção imaterial, ou de produtos imateriais, de produtos intelectuais, e isso vai ainda criando um abismo cada vez mais brutal, mais abissal entre uma pequena porção da humanidade que tem acesso aos bens produzidos e às riquezas produzidas pelo capitalismo, uma maioria que é simplesmente colocada para fora em níveis diferenciados, né, de exclusão. Né? Aqueles que podem ser relativamente úteis e aqueles que vão crescentemente sendo apenas um peso, uma pressão que ameaça a manutenção dessa própria estrutura de segregação.
Então, as políticas de proibição às drogas, elas não são as únicas, mas elas são parte de uma grande estratégia de contenção, de gestão dessa miséria, né? Aqui num país como o Brasil, a gente vê isso nitidamente. Né? Quer dizer, o fato de ter essa grande chancela moral e social, que é hegemônica no sentido de que vai das pessoas mais humildes, das classes mais baixas até as mais altas, que essa ojeriza, em geral, as drogas, no plural ou no singular, né, de um desconhecimento absoluto a respeito do que elas sejam, de suas historicidades, usos, etc., uma demonização que homogeneiza, que serve de base para todas essas políticas de cunho repressivo. Né? Então, assim, é muito útil e muito importante para o capitalismo que haja esse repúdio moral a um conjunto grande de drogas e de práticas sociais individuais relacionadas a elas, porque é um mecanismo de gestão dessa máquina que está sempre a ponto de explodir, que é o capitalismo, e que precisa apertar essas válvulas de contenção, né, para ver se continua avançando um pouco mais. Né? Então, eu acho que uma perspectiva marxista aproxima a gente de uma leitura dessas potencialidades do proibicionismo. Como é que o proibicionismo, como diria o Foucault, gera positividades em termos de vantagens para a manutenção dos próprios regimes de opressão. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que permite. Né? E uma terceira coisa, que eu acho que está muito bem encaminhado aqui pela gente, que é, além da análise crítica, né, a ação. Né? Então, eu acho assim, fazer essa análise como uma análise da praxis, né? A gente está analisando, a gente está criticando, mas a gente tem uma dimensão de uma responsabilidade de atuação nesse cenário, que é tão complexo, tão difícil, em muitos sentidos desanimador, né? Mas que é essa realidade que a gente tem e que, assim, falando da minha experiência atual, né, mais recente, encontra uma certa brecha para entrar justamente pelo debate sobre segurança pública. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o debate sobre segurança pública tem uma série de interdições, mas ele ainda é menos interditado do que o debate sobre drogas. Agora, como existe essa relação direta, né, entre proibicionismo e gestão da miséria, e que aqui no Brasil é realizado a partir desse dispositivo chamado segurança pública, que é um dispositivo de gestão da miséria, né, então é um jeito um pouco lateral, assim, né, um pouco disfarçado, digamos assim, de entrar no debate sobre drogas, porque ele não é o primeiro debate que eu coloco. Falo assim, estou falando sobre drogas, falando sobre segurança pública, a gente vai falar sobre, por exemplo, o hiperencarceramento, a gente vai falar sobre combate ao crime organizado, e é um jeito de ir tentando intervir nesse debate de uma forma a abrir outras conscientizações a respeito do problema. Né? Então, assim, é muito complicado, né? E não vai ter, assim, facilidades nesse debate, mas eu acho que é um jeito de, pelo menos, fazer alguma coisa que traduza, né, em ação política um pouco o elemento da crítica que a gente também vem desenvolvendo há tanto tempo. Maravilha, gente. Fiquei muito animado aí com as possibilidades de desdobramento do dossiê, né? Então, com a possibilidade do livro e tudo mais que vocês comentaram, e também com a proposta da Luciana, né, sobre um programa aí para a gente poder discutir os efeitos da decisão do STF, que descriminaliza o consumo, o porte de maconha no Brasil, enfim, discutir também essas questões relacionadas a essas realidades tão distintas, né, Portugal, Brasil, enfim, o que a gente está pegando emprestado e como isso vai repercutir aqui no nosso país. Mas, bom, a gente está encaminhando para o final do nosso papo, muito prazeroso, enfim, estou aprendendo muito com vocês. E eu queria ouvir, aí nessas falas finais, algumas referências, sugestões, dicas para a galera que está ouvindo a gente, que porventura possam aprender, se interessar, se aprofundar mais sobre esse tema. O que vocês podem deixar aí de recomendações, né? Essa é uma pergunta de praxe aqui do Maconhômetro Ciência. A gente sempre, enfim, faz essa pergunta, mas vocês podem ficar à vontade para poder explorar além do campo acadêmico, né? Então, pesquisas, livros, filmes, artistas, podcasts, cursos coletivos, músicas, enfim, fiquem à vontade. Essa tende a ser uma pergunta um pouco mais breve, mas acho que é uma pergunta necessária aí para a gente conhecer mais vocês e fazer esse fechamento aí com chave de ouro. Eu teria algumas dicas, eu acho assim, tem muita coisa que a gente poderia sugerir, mas assim, aproveitar também, falar de um livro bem interessante, que é do Pedro Costa, que inclusive foi um dos autores aqui
do dossiê, né, a indicar o livro dele, Drogas, Questão Social e Capitalismo, por um Outro Mundo com Drogas, Questão Social e Capitalismo, do Pedro Henrique Antunes da Costa, que é um livro bem interessante de recomendar. E sobre, assim, nessa perspectiva também da questão, né, do controle social da miséria, isso Tiago trouxe, que é um debate que a gente faz também na segurança pública, embora não tenha diretamente a ver com o tema de drogas, tem um autor chamado Loïc Vacan também, que eu gosto muito dele, e ele tem vários livros, mas dentre os livros que foram traduzidos para o português é o Punir os Pobres, na coleção Pensamento Criminológico. Punir os Pobres dá para entender um pouco dessa questão, né, da gestão da miséria, do controle social da pobreza por meio do sistema penal, e a política de drogas está incorporada aí nisso, né? Acho que também temos aí, numa perspectiva desse campo que se abre, que eu acho que uma coisa que o Tiago trouxe, que eu acho que é necessária também, a gente debater drogas e o discurso da segurança pública, que é uma pauta hoje que está muito à direita, que a gente precisa trazer, né? Tem muita gente que fala, a esquerda não sabe falar de segurança pública, como se tivesse uma voz só, né? Eu acho que é necessário, e o tema da política de drogas está diretamente colocado aí. E dentro também dessa questão de drogas, a questão da política de drogas e o racismo também. Eu acho que a gente precisa aí estar aprofundando nessas pautas. Hoje, cada vez mais, tem um livro que eu queria indicar também muito importante, que é O Superencarceramento no Brasil, que é o livro da querida Juliana Borges, que fala dessa questão do superencarceramento e do racismo, que é uma pauta também muito cara à política de drogas. Tem uma outra referência também, que eu acho interessantíssima, que está citado, que é da Luísa Saad. Luísa Saad escreve também, que está citado aqui num dos textos, escreve sobre as origens da proibição da maconha e o racismo no Brasil. Importante que citar mulheres também. E eu aproveito para já me despedir de vocês, dizendo prazer, agradecer aí ao Yuri e ao Gustavo, o Cannabis Monitor, pela oportunidade de estar aqui falando, que a gente possa ter outros programas aí para aprofundar, saudar aqui, me despedir dos queridos amigos Henrique e Tiago. Espero que a gente possa... Precisamos organizar uns eventos aí, a gente está perdendo esse hábito, hein, de pós-pandemia, de fazermos eventos presenciais, né? Então é muito importante a gente estar aí seguindo nessa construção e nesse debate público, coletivo, e o online é muito bom, mas que a gente possa ter bastante encontros presenciais para seguir nesse debate. Obrigada, gente, vou me despedir. Beijos, tudo de bom para vocês. Tem que organizar os eventos aí no Rio, hein, que é mais legal ir para o Rio do que vir para São Paulo. Eu acho que no campo histórico há uma espécie de crescente evidência de que as drogas são praticamente as mercadorias constitutivas do processo do capitalismo moderno. Ou seja, tanto na fase mercantilista como depois na fase industrial, elas vão ocupar um lugar de enorme importância e que sempre foi muito desprezado. A escola, digamos assim, histórica, marxista e brodeliana, sobretudo a teoria do sistema mundial, que teve ligado, enfim, com o Wallerstein, com o Giovanni Arrighi, vários autores que vieram apontando como essas commodities, essas mercadorias, que são os alimentos droga, o café, as bebidas, o próprio tabaco, etc., são carros-chefes da base fiscal do Estado moderno, são carros-chefes do comércio e da própria atividade industrial. Então é central a gente encarar essa discussão, porque ela envolve essa natureza econômica, mas uma natureza política que é a forma da sua regulação. E a sua regulação no mercado farmacêutico é um dos ramos mais crescentes, na medida em que ele corresponde ao aumento de miséria que o Tiago apontava, que é típico do capitalismo na sua fase contemporânea, e que tem no uso de drogas um compensatório, uma espécie de forma de você sobreviver a um mundo cada vez mais estressante, cada vez mais desgastante, cada vez mais cheio, enfim, de demandas que exigem a regulação química da nossa capacidade de sobrevivência, tanto para dormir como para acordar, para pensar, para tudo, para fazer sexo. Tudo tem hoje um mercado de drogas incluído nessas atividades.
Então, é central esse debate. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando, sobretudo de poder rever esses grandes amigos, enfim, e parceiros de tantos anos, décadas já, né, que é o Tiago e a Luciana. E como indicações, eu diria que é importante a gente ter conhecimento da produção internacional que há em torno das associações acadêmicas. E a mais importante, da qual eu faço parte, no campo dos historiadores, é a ADHS, Alcohol and Drugs History Society, que tem um journal, o Journal of Social History of Alcohol and Drugs, que é, enfim, disponível nos seus sites na internet. O seu ex-presidente, que é o Paul Gutenberg, organizou o The Oxford Handbook of Global Drug History, que é também hoje a referência acadêmica mais importante no campo histórico para a gente conhecer esse tema. Eu tive a oportunidade de participar com um capítulo e recomendo, então, todo mundo que tiver interesse em conhecer mais o debate internacional, que conheça, enfim, essas publicações e essas associações. Gratidão, Henrique. Tiago? Bom, gente, eu queria agradecer novamente, Yuri, Gustavo, pelo convite, um prazer estar aqui. Eu acho que é um debate fundamental que a gente pôde fazer. Estar aqui nessa conversa com o Henrique, com a Luciana, sempre é um aprendizado e um prazer para mim. Eu acho assim, eu sempre, quando alguém me pergunta, o que eu posso saber sobre entrar nesse tema de drogas e tal, não sei o quê, eu sempre acho que a pessoa tem que começar entendendo os processos históricos. Não dá para começar a falar de nada sem saber a história do processo, né? E para isso existem obras que são relativamente assim acessíveis, que dá para você encontrar, né? Historiadores como Antônio Escortado, que era um sociólogo, na verdade, espanhol, mas que tem uma obra monumental que não está traduzida para o português, que eu saiba, né? Que é o História das Drogas, né? Que são 3 volumes, né? Ele tem uma síntese disso, que é a História Elementar das Drogas. O Henrique Carneiro, que tem uma obra que não é porque é meu amigo, porque está aqui, mas eu acho que precisa ser lida e é muito importante para entender, né, esses processos de formação e transformação das políticas de drogas. O Paul Gutenberg, que ele mencionou aqui, né, obras de brasileiros e de brasileiras. Luciana mencionou a Juliana Borges, que é uma autora contemporânea, a Luísa Saad, né, existem pesquisadores e pesquisadoras mais recentes que vieram depois da gente, né, que conseguem já ter, assim, a partir desse momento, inclusive porque também a gente, né, capinou muito mato aí para conseguir chegar onde a gente está agora, e tiveram uma oportunidade também de pessoas que a gente chegou a orientar e outras pessoas, né, que a gente conheceu nesse percurso. Então acho que vale a pena pesquisar e dar uma olhada nas bibliografias desses textos, né, porque a bibliografia de um texto bom que você achou sempre é um portal para você entrar em um outro universo. Né? Então, assim, né, o texto que você leu, que você gostou, tem uma bibliografia. Né? Então, conheça a bibliografia também de quem você leu, porque aí você vai em progressão geométrica, encontrando universos e universos que vão aumentar muito o seu potencial. Na parte de indicações de leitura, eu acho que eu sempre sugiro assim, conheça os processos históricos. Né? É uma história, a questão das drogas no Ocidente, ela tem uma história muito rica, muito complexa, que nos últimos 100, 120 anos tomou uma tonalidade que é atual, que é a proibicionista. A maioria absoluta das pessoas não tem a mínima ideia disso, né? Acha que o proibicionismo é tão antigo quanto a própria sociedade ocidental. Não é verdade. Né? E a partir dessa discussão é possível entender processos que geralmente as pessoas estão mais interessadas. Né? Eu quero entender como é que funciona um cartel do narcotráfico, eu quero entender a história do Pablo Escobar, essas coisas. Tudo bem, não teria havido nada disso se não tivesse, né, essa história do proibicionismo, que é uma história que tem pouco mais de um século, mas que já produziu tantas complicações, tantos problemas. Então eu sugiro sempre história dos processos, para vocês entenderem o que é. E esse dossiê, na margem esquerda, eu acho que também é uma boa apresentação sintética, diversa, com pesquisadores e pesquisadoras, brasileiros, brasileiras, né? Eu acho que vale a pena também para quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre uma perspectiva crítica a respeito das drogas. Muito bom ouvir vocês, pessoal. Muito obrigado. A gente chegou ao fim do nosso papo.
E esse foi mais um Maconhômetro Ciência para Conta, dessa vez explorando aí as possibilidades de pesquisa sobre drogas no campo do pensamento marxista, com os brilhantes pesquisadores Luciana Boatê, Tiago Rodrigues e Henrique Carneiro. Espero que vocês tenham curtido e aprendido tanto quanto eu. Valeu demais a você que escutou até aqui. E se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate científico sobre a maconha, sobre a luta antiproibicionista, sobre as políticas de drogas no Brasil. E eu convido também você a seguir as nossas redes sociais, o Maconhômetro, do Cannabis Monitor, e o Psicocult no Instagram e no site, para poder ficar por dentro aí das nossas ações e das nossas iniciativas. Eu sou Yuri Mota e fico por aqui. Um salve para geral e até o próximo Maconhômetro Ciência. Valeu!